Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mariane Sato, eu sou professora da UniOeste e a gente está aqui no nosso laboratório de aula show e a gente vai fazer uma aula sobre focaccia, só que com uns detalhinhos um pouquinho diferentes para sair do básico, do tradicional. Essa aula ela é para vocês que acompanharam a nossa live de ontem, né? A Elisange, o Fabrício, a Rafaela, o José Vitor, a Brenda, o Eduardo, a Emily, o Pedro e a Clenilde. Todos vocês assistiram a aula e agora a gente vai repetir o passo a passo para esclarecer as dúvidas que a gente teve na aula passada, tá bom? Para começar, vamos falar um pouquinho dos nossos ingredientes. A gente tem que já estar com o mise en place completo. O que é esse mise en place, né, quando a gente fala? É essa organização inicial. Separar e pesar todos os ingredientes. Assim a gente consegue trabalhar de uma forma muito mais rápida e bem mais organizada. Então vamos começar a falar um pouquinho da nossa base diferente que a gente tem nessa receita. Que a gente vai fazer uma focaccia, que é um pão clássico italiano, só que a gente vai acrescentar purê de batata doce roxa, que é esse daqui. Vocês estão vendo que tem uma cor bem diferente, porque a batata ela tem essa cor. Para a gente conseguir chegar nesse purê, a gente cozinha essa batata para colocar menos quantidade de água possível dentro dela. Mas como é que é isso? A gente cozinha a batata ou no vapor, pode colocar ela, embrulhar em papel alumínio e cozinhar no forno, ou se eu não tenho essa opção, eu posso cozinhar dentro da panela de pressão ou na panela comum com água. Só que aí eu cozinho ela inteira com a casca, porque a casca ajuda a absorver menos líquido. Porque quanto menos água esse purê de batata tiver, melhor vai ser o nosso resultado do nosso pão. Então a gente cozinha a batata, amassa para virar esse purê bem denso. Ele é um purê mais denso mesmo. E ele tem essa cor porque é da batata roxa, tá? Todos os ingredientes já estão separados, a gente vai começar a fazer a nossa massa. Para começar a fazer a massa, a gente começa com os ingredientes secos. Então eu vou acrescentar a farinha. Tá? Então aqui a gente está usando farinha de trigo. Vou colocar o açúcar, leite em pó. Aqui a gente está colocando melhorador. Por que a gente coloca melhorador? Algumas farinhas, a maioria das farinhas brasileiras, elas não têm um grau de cuidado tão rigoroso quanto a gente encontra em farinhas europeias, né? Então, a gente coloca o melhorador para dar um resultado melhor e uma padronização quando a gente trabalha em grande escala. Se você for fazer essa receita em casa e não tiver o melhorador, tudo bem, não vai fazer diferença. A gente só coloca, principalmente quando a gente trabalha em grande escala. Então, cozinhas industriais, padarias, enfim, é interessante colocar o melhorador, tá? Já vou acrescentar também o sal e vou já dar uma mexida nesses ingredientes secos. Agora ficou faltando de seco, acrescentar só o fermento, né? Aqui a gente está usando o fermento biológico seco, tá? Então a gente pode acrescentar ele aqui direto. Existe também o fermento biológico fresco, tá? Você pode usar as duas versões, mas aí vai uma dica para vocês. Quando vocês forem usar o fermento biológico fresco, você pega a quantidade do fermento que está aqui na nossa receita e multiplica por 3. Aí você consegue fazer a proporção certinha, tá bom? Misturei tudo. Vou já acrescentar um pouco do nosso azeite. Não é todo esse azeite que vai na massa. Esse azeite eu vou usar em 2 etapas. Agora um pouquinho na massa, que é o equivalente a 3 colheres de sopa. E vou utilizar o restante na finalização da nossa focaccia. Já dou uma mexida. Vou acrescentar o purê de batata. A batata, ela não precisa estar quente, tá, para trabalhar. Estando numa temperatura que vocês cozinharam, amassaram, e vocês conseguem já trabalhar, colocar a mão, tá ótimo, tá? Ah, outra dica para vocês. Quando vocês forem amassar a batata, trabalha com ela bem quente, porque quanto mais quente a batata, mais fácil é da gente transformar ela em purê. E o tempo para cozinhar a batata também não tem um tempo muito específico. Deixa ela cozinhar até ficar bem macia, porque quando mais macia, mais fácil é de fazer o purê. Então agora a gente mistura tudo. Você vê que ainda não virou uma massa, né? Tá faltando mais líquido. Então a gente vai começar a acrescentar água aos poucos, tá? Bem aos poucos, porque a gente vai dar o ponto da massa com a água.
coloca um pouquinho e vai mexendo. O objetivo é formar uma massa única. Tudo que está aqui dentro do bowl, né, eu vou conseguir formar uma bola, uma coisa única. Ó, você vê que eu ainda não consegui juntar tudo. Então, vou colocar mais um pouquinho de água. Bem aos poucos. Tá? E aí a gente vai amassando, amassando, amassando. Ela ainda não vai virar uma massa homogênea nesse momento. Eu só preciso que ela vire uma bola única. Tá? Aí eu sei que já está no ponto da gente trabalhar na bancada. Ainda falta mais um pouquinho. E vocês estão vendo que agora, no final, eu vou pondo cada vez menos água, bem de pouquinho em pouquinho, para não correr o risco de passar do ponto. E vou amassando, amassando. O objetivo é eu conseguir grudar tudo numa bola só, numa massa que não grude na bancada, não grude na minha mão, depois que eu formar essa bola toda. E aí só bem mais um pouquinho só de água. Um pinguinho de água aqui já dá no ponto. Pronto. E aí, ó, agora, você vê que tudo que estava no bowl, ó, eu consigo transformar numa coisa só. Ó, meu bowl está praticamente limpo. Né? Tá uma bola só. Aí agora é o momento que a gente vai para a bancada. Então eu tiro, vou aqui para a bancada, vou só liberar espaço aqui para a gente trabalhar na bancada de uma forma melhor. E aí a gente vai fazer o processo de sovar. O que é esse processo de sovar? Eu vou amassar e empurrar. Eu volto, amasso e empurro. Por que a gente precisa fazer isso? Primeiro, para deixar a massa homogênea. Vocês estão vendo que ela está com vários pedaços roxo, pedaço branco. Eu consigo ver que não está uniforme. Então, eu vou deixar ela com uma cor uniforme, que é sinal que eu misturei os ingredientes bem direito. Eu vou deixar ela numa textura homogênea, porque eu estou vendo que tem pedaços, né, mais úmidos, pedaços mais secos, pedaços mais durinhos. E isso eu vou trabalhando também. E eu preciso desenvolver o glúten. O glúten imagina que é quase como um novelo de lã, que está aqui dentro. Dentro da farinha de trigo tem o glúten. Que aí imagina um novelo de lã. E eu preciso ir esticando essa massa, trabalhando, sovando, para desenrolar esse novelo de lã. Depois que eu desenrolei esse novelo de lã, ele forma uma malha, que é a malha de glúten. Essa malha de glúten é o que vai segurar o gás da fermentação. Porque eu coloquei o fermento aqui na nossa massa. Eu dei comida para ele, né, que é o açúcar, a farinha, todos esses elementos que estão aqui dentro, é a comida do fermento. Então ele vai começar a acordar, vai começar a trabalhar. E aí ele vai começar a liberar gás. E é esse gás que faz o pão crescer. Só que para o pão crescer, eu preciso ter essa malha de glúten para segurar o gás da fermentação. Então agora a gente vai aqui até chegar no ponto de véu. Ó, vocês veem que é uma massa que não gruda na bancada e não gruda na minha mão. Né, tá? Você vê que a gente vai trabalhando e ela não gruda. É uma massa bem tranquila de se trabalhar. Na hora de sovar, eu posso fazer ou com as duas mãos assim para frente e volto, empurro e volto. Posso fazer com uma mão só, então empurra para frente e volta. Ou eu posso ir fazendo cruzado, empurra para um lado, volta, empurra para o outro, volta. Vai para um lado e vai para o outro. Vocês vão fazendo da forma que vocês acharem que vai ficar mais confortável para vocês. Mas sempre lembrando, não adianta só amassar assim para misturar. Eu preciso fazer este movimento de empurrar, de esticar. E aqui a gente vai trabalhando. De tempos em tempos, a gente vai testando o ponto dela, para ver se está no ponto de véu. O que é isso? Vou deixar aqui, fica mais fácil para ver. Eu vou tentando pegar um pedacinho dela, e vou tentar abrir para ela ficar bem fininha. Tá vendo que ela começa a rasgar inteira? Porque ainda não chegou no ponto de véu. Então, de vez em quando, a gente vai testando isso, para a gente saber que está no ponto de véu. Quando eu conseguir abrir, e ela, né, for abrindo aqui, conseguir abrir e ela ficar fininha, aí está no ponto certo para a gente parar de sovar. E aqui a gente vai trabalhando. Você vê que a cor dela já está ficando muito mais uniforme.
A textura também já está uma textura mais homogênea. Eu só preciso chegar no ponto de véu mesmo. A gente vai trabalhando. Se vocês quiserem fazer essa massa e não tiver batata doce, não tem problema, tá? Vocês podem substituir pela batata comum, né? Ou até mesmo por uma mandioquinha. Pode substituir por aquela abóbora cabotiã, que fica muito legal. Vai dar um sabor bem diferente para a massa de vocês. E pode fazer sem a batata também, porque o tradicional é sem a batata, na verdade, né? Que a gente gosta de inventar, a gente gosta de fazer algumas coisinhas diferentes. Ó, vocês vão vendo que ela vai mudando muito a carinha dela. No começo ela estava toda irregular, estava toda... uns pedaços, né, meio grumos, assim. Agora você vê que ela já está ficando bem melhor. Tá? E aí a gente vai amassando. A água que a gente acrescenta aqui na massa, gente, é água em temperatura ambiente, tá? Não precisa ser água quente. Por quê? Porque conforme a gente vai fazendo este movimento de sovar, a gente vai esquentando a massa. Então, se a gente já começa com uma massa, já com água quente, né, água morna, para depois ir sovando, a gente vai esquentar demais. E aí não é legal para a fermentação. E aqui a gente está quase no ponto. Vamos ver se mudou um pouquinho? Ó, como já está bem diferente. Eu já consigo ir abrindo bem mais. Ela vai ficando bem mais fininha, sem rasgar. Só mais um pouquinho, porque abriu um buraquinho aqui. Então, eu vou continuar sovando só mais um pouco. E aí a gente sova e já está quase lá. Ó, lembrando, ó, a massa ela não espalha, não gruda. Você vê que eu estou trabalhando só num espacinho aqui e está tudo limpo em volta, né? Não tem nenhum pedaço, não está grudando nem nada. Amassando, amassando, amassando. E agora acho que já chegou num ponto bem legal. Ó, vamos pegando aqui. Assim é o teste para saber o ponto de véu. Ó, como ela já vai subindo muito mais. Ela já está bem fininha. Só mais um pouquinho. Tá? Então, às vezes a gente lê na receita ponto de véu e não sabe o que, que é. E o ponto de véu é isso. A gente testando a malha do glúten. Tá? E a gente chama de ponto de véu porque véu é sempre fininho, né? Então, quando a gente consegue abrir a massa fina como um véu, é que está certo. E a gente vai trabalhando. Ela é muito gostosa, essa massa de trabalhar. Ela é bem gostosa. Vamos lá, agora já deu. Agora já dá para abrir bem fininho aqui, sem ela rasgar. Bem legal. Agora a gente vai para a segunda etapa da nossa receita, que é a etapa de fermentação. Tá? A gente precisa que essa massa descanse e fermente, porque é o tempo do fermento e trabalhando. Né? Então, lembra que a gente colocou o fermento aqui dentro. O fermento ele come o açúcar, a farinha e tudo mais, e aí ele começa a liberar gás. E esse gás, a gente precisa que ele fique aqui dentro do nosso pão para ele crescer e ficar fofinho. Tá? Então, agora a gente vai colocar na GN, ou na assadeira, ou na forma que você tiver. Tá bom? Vou pegar a nossa aqui. E aí a gente vai, primeiro, colocar um pouco de azeite no fundo. Lembra aquele azeite que estava todo no início? Vou continuar usando uma parte agora. Tá? Espalho aqui. E aí eu vou colocar a massa para fermentar já na forma que eu vou levar ao forno. Tá bom? Vocês estão vendo que eu tenho uma assadeira enorme, mas eu só coloquei azeite num pedacinho, porque eu só vou colocar a massa nesse pedaço. Você não precisa ter uma assadeira específica para fazer essa massa. Né? Você pode usar a que você tiver. Se você tiver uma pequenininha que cabe lá o seu pãozinho, ótimo, usa ela. Passa azeite em tudo, na lateralzinha também, e deixa lá para fermentar. Se você só tem uma assadeira grande, não tem problema. Você com a mão mesmo, abre um pouquinho aqui só para ajudar. Como a minha forma é retangular, eu vou fazer um formato mais retangular aqui com a minha focaccia. Tá? Coloco aqui na assadeira. Você vê que é uma massa que ela não vai escorrer, não vai espalhar. Então, eu vou arrumando ela, só para ficar um pouco mais uniforme. O legal da focaccia é que ela tem essa cara mais
rústica mesmo. Não é aquele pão liso, perfeito. Ele tem essas bordas irregulares, a superfície um pouco irregular. Tá? Então, é assim mesmo. Coloco aqui. E vou deixar fermentar até dobrar de volume. Tá? A fermentação, ela é basicamente tempo, temperatura. Eu não posso falar que vai demorar 10 minutos ou 30 minutos, porque depende muito da temperatura. Então, se eu estou com a temperatura um pouco mais quente, ela vai fermentar num tempo menor. Se está mais frio, aí ela vai demorar um pouquinho mais para fermentar. O ideal é a gente fermentar a 35 graus, que é a temperatura de uma câmara de fermentação. Quando a gente trabalha em cozinhas profissionais, ou nas aulas mesmo, a gente sempre usa a câmara de fermentação, porque assim a gente tem um controle exato da temperatura. O legal da câmara de fermentação é que a gente tem um controle exato da umidade interna, que também facilita a gente fermentar o pão. E aí eu vou ter uma padronização de tempo de fermentação. Em casa, a gente vai ficar meio de olho. Se for um dia que tiver calor, mais ou menos uns 20 minutos, vai fermentar, vai ficar bem legal. Se é um dia que tiver mais frio, ou você está fazendo pão à noite, que já é um pouquinho mais fresco, espera dobrar de volume. Tá? Uma dica que eu dou para vocês. A gente precisa pré-aquecer o forno para a gente colocar o nosso pão para assar depois que ele fermentar. Então, você deixa lá, pré-aquecendo a 180 graus. Perto do forno, perto do fogão, vai ficar um pouco mais quente que o resto do ambiente da cozinha. Então, pega a assadeira, deixa lá pertinho, né, que vai estar um pouquinho mais quente. Aí vai fermentar um pouquinho mais rápido o pão de vocês. Tá? Então, aqui, já espalhei. E vamos levar lá para fermentar agora. Deixa aqui, a gente já põe para fermentar. Enquanto fermenta, vamos relembrar um pouquinho passo a passo, relembrar um pouquinho o que foi que a gente fez para não ter dúvida, tá? A gente começou fazendo o purê, né? O purê de batata doce, roxa no nosso caso. Então, a gente cozinhou ou no vapor, pode cozinhar na panela de pressão, pode cozinhar na água ou no forno. O importante é a gente cozinhar ela bem, para ela ficar bem macia. Tá? Depois que ela está cozida, ainda quente, a gente vai amassar. Pode amassar primeiro com um garfo, passar para uma peneira, que eu preciso de um purê de batata. Se não tiver batata doce, como é que a gente faz? Posso fazer com a batata doce tradicional, a branca. Posso usar mandioquinha, dá para fazer com abóbora cabotiã, ou pode fazer também sem a batata, sem a mandioquinha, sem a abóbora. Porque o tradicional da focaccia é sem esses elementos. É que a gente acrescenta para trazer mais sabor e cor, né? Porque a batata roxa dá uma cor muito legal no resultado final. Quando a gente vai fazer a massa, a gente começa pelos elementos secos. Então, eu misturo todos os elementos secos. Depois, eu começo a acrescentar os elementos úmidos. Que aí eu começo a colocar o azeite, o purê e a água bem aos poucos. Como eu estou usando o fermento biológico seco, eu acrescento ele junto com a farinha. Né? Se eu for acrescentar o fermento biológico fresco, eu posso primeiro acrescentar os outros secos, e aí eu vou, junto com a parte líquida, eu acrescento ele. Tá? E a proporção é sempre 3:1. Ou seja, na nossa receita, a gente está usando o peso de referência do fermento biológico seco. Se eu não tiver o seco em casa e só tiver o fresco, que são aqueles tabletinhos que às vezes a gente compra e fica na geladeira, a gente tem que multiplicar por 3. Tá? Essa é a diferença. Então, pega a nossa receita, multiplica por 3 e você pode usar o fermento biológico fresco. Tá? Misturei tudo, vou pondo água bem aos poucos, até eu conseguir juntar todos esses ingredientes como se fosse numa bola só. Tiro e começa a sovar, a trabalhar na nossa bancada. Lembra que aquele processo de sovar, a gente sempre tem que amassar e empurrar. Amassa e empurra, para a gente ir desenvolvendo a malha de glúten, que é o que vai deixar o nosso pão mais fofinho. Né? Então, todo pão que é fofinho, ele precisa ser sovado. Não adianta ser só misturar os ingredientes. Né? E aí a gente vai para a segunda etapa, que é a fermentação. A fermentação é extremamente importante, porque é aí que a gente vai dar o tempo do fermento
agir. Então, ele vai começar a levantar e a nossa massa vai crescer, tá? A forma não tem problema. Pode ser refratário, se você tiver em casa aqueles refratários de vidro, não tem problema. Se tiver uma forma redonda, uma forma quadrada, ou só tiver uma grandona, você só põe num cantinho lá e fica tranquilo. Dá para você usar qualquer forma, não precisa de uma assadeira específica. Isso também é bem legal dessa receita, porque você consegue trabalhar com o que você tem em casa. Né? E aí depois a gente vai passar azeite, mas não é só passar um pouquinho para untar, não. Pode colocar uma quantidade legal aí de azeite, porque isso é característica da receita. A focaccia é um pão que vai bastante azeite na sua finalização e durante o processo da gente estar fazendo, tanto a massa quanto agora essa segunda etapa de fermentação. Passei lá o azeite, coloquei o pão para fermentar. O ideal, quando a gente trabalha numa cozinha profissional ou quando a gente trabalha na aula, né, aqui na cozinha da aula, a gente trabalha sempre em uma câmara de fermentação. Se a gente não tem câmara de fermentação em casa, a gente procura deixar próximo a um ambiente mais quente. 35 graus é a temperatura perfeita. Né? Se tiver um pouquinho frio, deixa lá perto do forno que ele já está pré-aquecendo. E aí a gente consegue dar continuidade para a nossa receita. Tá? A gente vai esperar o nosso pão fermentar, e aí eu já mostro para vocês aqui o resultado final. Gente, voltando aqui, nossa focaccia ficou 20 minutos fermentando, tá na nossa câmara de fermentação. Então, você vê que ela cresceu tanto na altura quanto no comprimento. Agora ela está ocupando a forma inteira que ela não estava ocupando antes. Então, vamos começar. A gente mandou, no box dos alunos que acompanharam a nossa aula, no nosso outro encontro, a gente mandou alguns elementos para a gente fazer a decoração da nossa focaccia. A ideia é a gente fazer uma focaccia que está super em alta, não só para focaccia, mas para vários outros pães, que é essa finalização meio garden, que eles chamam, que é quase que construir aqui um jardim, fazer umas flores, fazer uma decoração diferente. Tá? Então, aqui são algumas sugestões, tá, gente? Mas vocês usam a criatividade e a imaginação de vocês. Eu vou jogar um pouco de orégano, tá? Que dá um super perfume, dá um sabor muito legal. E aí eu vou fazer desenhos, né, com o que a gente tem. Então a gente vai colocar um pouco de tomate seco, né, que vai ficar bonito. Essa daqui eu vou fazer algumas flores e também vou fazer alguns elementos soltos para ficar bem legal. Eu posso usar algum galinho de alguma erva, alguma coisa, para fazer como se fosse o galinho da flor. E aí a gente pega um pedaço aqui do tomate seco, monta como se fosse uma florzinha, pequenininha. Pode fazer outro aqui do lado. E a ideia é você ir brincando com as cores que você tem. Pode colocar pimentão, pode colocar cebola, vagem, qualquer coisa que você acha que vai ficar legal e principalmente vai dar um contraste de cor. E vai brincando, vai montando todo um desenho aí. Tá? A dica que a gente vai dar, a gente aqui tem folhas de espinafre. Se eu colocar a folha de espinafre aqui direto agora, ela vai dar uma queimada no forno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar o espaço onde eu quero que ela fique, mas eu não vou levar para o forno agora. Eu vou tirar e vou colocar só no finalzinho. Tá? Então, aqui é só para ajudar a compor o desenho mesmo. Então, vou colocar vários tomates espalhados, que tomate seco fica uma delícia, junto com a focaccia. Vou colocar outro para cá. Fazendo uma coisa meio abstrata, né, que vocês estão vendo. Será que eu coloco uma outra folhinha aqui? Acho que vai ficar legal também. E vamos fazer mais uma florzinha aqui. Então, a gente pega, fazer 3 florzinhas aqui no canto. Pegar um pedacinho do tomate para fazer uma terceira florzinha. E a gente coloca aqui. Tá? E aí é livre, vocês vão brincando, vocês vão colocando aí do jeito que vocês acham que vai ficar bem colorido. A ideia é deixar bem colorido e ir montando essas paisagens, tá? Para finalizar, a gente joga um pouco de sal grosso em cima de tudo. Sal grosso pode ser antes também, aí você vai de acordo com o que você acha que vai ficar. Se você quer mais salgadinho, você pode até colocar antes e apertar um pouquinho para ele entrar. E lembra aquele azeite que a gente não usou todo? Agora a gente vai regar ela com bastante azeite em cima de tudo. Mas a ideia é ter bastante azeite. Ele vai escorrer mesmo por tudo que a gente está trabalhando. Ele vai assar
quase que dentro do azeite, que isso vai trazer muito sabor. Espalhe o azeite em tudo, para ele ficar bem, bem, bem gostoso. Todos os lados. Isso. E agora a gente vai assar. Lembrando, se eu deixar essa folha de espinafre aqui, ela vai queimar, né? Então, eu só marquei onde ela vai ficar. Vou tirar, porque eu quero uma estética bem bonita, tá bom? Então, eu tiro aqui, ela já está marcada onde ela vai ficar. Aí, no finalzinho, eu vou colocar só para dar aquela cozidinha bem rápida. Agora, a gente vai levar pro forno, 180 graus, já pré-aquecido, por 20 minutos, ou até ela ficar dourada, tá bom? Então, quando tiver assado, eu trago e mostro para vocês como é que ficou a nossa focaccia garden. Gente, a nossa focaccia já está assada, ela ficou 20 minutos no forno, e quando faltava mais ou menos 2 minutos, que eu já vi que ela estava bem douradinha, eu coloquei as folhas de espinafre só para dar uma leve cozida, tá? Porque se eu colocasse ela desde o começo, ela ia acabar queimando e não ia ficar legal. Essa é uma dica muito legal para vocês. Toda vez que vocês fizerem pão, vocês tirem da assadeira que vocês assaram e colocam em cima de uma grade. Aqui, eu peguei uma forma que a gente tem, que é uma forma toda furadinha, virei do contrário e coloquei em cima como se fosse uma grade. Porque todo esse vapor que vai saindo do pão, se eu deixo ele dentro da assadeira, a base vai ficar muito úmida. Então, não vai dar um resultado legal. Vai ficar aquele pão meio molhado, meio esquisito embaixo. Então, assim, ele respira e resfria de uma forma melhor. Se a gente não tem grade, porque às vezes a gente não tem uma grade em casa, coloque em cima da grade do fogão, que não tem problema. A grade do próprio fogão, você consegue apoiar lá em cima e ele vai esfriar de uma forma melhor. E outra dica, a gente precisa esperar amornar um pouco. Se eu cortar o pão assim que sair do forno, ele não vai dar uma textura legal, porque ele ainda está muito quente, a estrutura dele precisa esfriar um pouco, para assim, quando eu cortar, eu não amassar ele. Então, eu vou esperar esfriar, e aí vocês podem aproveitar, comer ele quentinho, morno, que é maravilhoso. No nosso próximo encontro, que vai ser dia 10, quarta-feira, às 19 horas, a gente vai bater um papo com os alunos, e a gente vai dar algumas dicas e sugestões do que servir junto com a focaccia, um azeite aromatizado, quem sabe? Aprender a fazer uma manteiga especial, vai ficar perfeito com essa receita da focaccia. Então, eu espero vocês na quarta-feira, dia 10, às 19 horas, para a gente bater um papo legal sobre essa receita que a gente fez e dicas de como finalizar e dicas do que acompanhar. Até a próxima, gente. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro.